Olá, tudo bem? Primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental. Hoje uma presença muito ilustre. Ele que já foi chamado o Pelé Branco na Copa de 78 na Argentina, já foi chamado de craque por quase todos os países do mundo. É o maior ídolo da história do Flamengo, um dos maiores ídolos da história do futebol nacional. Simplesmente Arthur Antunes Coimbra, simplesmente Zico. Que honra, Zico, que prazer tê-lo aqui conosco. Eu, antes de começar, quero lhe agradecer e fazer aqui uma pequena lembrança. Eu tenho a honra de ser escritor ou co-escritor, melhor dizendo, porque foram vários participantes do livro Simplesmente Zico. Você está vendo a capa aí na tela enquanto eu falo, né? E eu escrevi um capítulo que me foi pedido pela minha colega, a autora Priscila Ubriuk, e eu cito exatamente, Zico, o dia em que eu te conheci pessoalmente e a gente se encontrou no Clube de Futebol Zico, né, no seu clube aí no Rio de Janeiro, e você estava lançando esta camisa aqui, ó, uma camisa retrô, tá dando para enxergar? Do Flamengo de 1981, de quando o Flamengo foi campeão mundial. E eu obviamente comprei logo a camisa, dei para você assinar, você é meu grande ídolo. Você assinou aqui, vamos ver se a câmera pega, ó. Ao Rodrigo, um abraço, Zico. Depois eu conheci o teu irmão, o Nando Antunes, conheci o Edu, ele também assinou aqui, o Nando. Mas o que eu conto aí, a gente está vendo na página em que eu participo do livro, com essa foto aí, eu trabalhava na TV Bandeirantes na época, é exatamente essa humildade, o carinho que você me recebeu, assinou a camisa, e eu comecei a chorar copiosamente ali ao te conhecer, que você sempre foi meu grande ídolo, e você se comportou como se não fosse Zico, né? Como se não tivesse essa grandeza toda, com uma humildade de fazer inveja aos grandes egóicos do mundo. Você é simplesmente o Zico. E por conta de tudo isso, Zico, eu já te agradeço desse preâmbulo que eu fiz aí. E te pergunto, né, porque você já me mostrava isso quando eu te conheci pessoalmente. Qual a importância, então, do aspecto mental dentro de uma equipe, de uma seleção, dentro de você, Galinho de Quintino, que me recebeu tão bem? Muito obrigado. E qual a importância do aspecto mental? Diz aí. Total, eu costumo sempre dizer que meu desgaste era mais mental do que físico, porque enquanto tudo estava acontecendo no futebol, eu estava me desgastando, prestando atenção, posicionamento dos meus companheiros, os espaços que podia acontecer do adversário. Então eu acho que isso é um desgaste mental que você tem que ter de pensar o jogo. Eu acho que a palavra pensar, ela deve sempre existir, e quanto mais você pensa, mais você desgasta na parte mental.
mas Zico, que legal. E olha, eu queria saber de você, você tem uma história grandiosa pelo Flamengo, pela Udinese da Itália, depois no futebol japonês, foi o grande precursor do futebol japonês, do futebol no Japão, né? Se o futebol no Japão hoje é desse tamanho, é por tua causa, né? A gente tem grandes gols seus lá no Japão, como tem na Itália, como tem no Flamengo. Você foi realmente um fora de série, e ainda é um fora de série, né, como pessoa e como ex-jogador, e sabe do seu tamanho. No entanto, como a gente vem frisando, pratica essa humildade, essa sabedoria. Tem na sua história, Zico, como jogador ou como treinador, e as duas não são pequenas, você que acabou de sair do futebol indiano como técnico, mas já passou por tantos locais e lugares, algum exemplo prático desse mental atuando aí, ou como jogador ou como treinador? Conta pra gente. Eu acho que tudo, né? Tudo. Desde o momento que você está estudando como técnico, uma coisa é teu desgaste mental é você analisar um jogo. Às vezes você, numa vez só que você vê o vídeo de um jogo, você descobre as coisas todas, não precisa ver. Tem horas que você não consegue, você precisa ver a segunda vez, a terceira vez, até descobrir um melhor caminho. Então eu acho que isso acaba se tornando um desgaste, a leitura do jogo quando você vai enfrentar um adversário, às vezes pela televisão. Eu gosto mais de ir no estádio, mas muitas vezes não dá tempo para isso. Bom, Zico, vamos falar então de seleção brasileira, de camisa amarelinha que você vestiu tão gloriosamente, principalmente na Copa de 1982, aquela seleção mágica que o Pepe Guardiola, né, tido aí como o maior técnico do mundo, fala que se espelha até hoje na seleção brasileira de 1982, que o vô dele contava para ele como que jogava e ele assistia menininho, né? É só o maior técnico do mundo, e a gente vai falar bastante dele aqui no Congresso Mundial Online de Futebol Mental. Mas Zico, a gente percebeu que com a entrada do Ademar Bach e do Tite na seleção brasileira como técnico, mudou muita coisa. E eu percebi que ele não mudou muito taticamente, que ele mudou muito o comportamento mental, ou a atitude mental, como nós coaches de motivação, coaches mentais dizemos, que ele mudou o mindset, a atitude, o jeito de pensar dos jogadores, e por isso o time então melhorou. Eu queria saber se você também vê assim, você que eu sei que tem algumas rusgas ali que ficaram com a CBF, né? Principalmente em relação a antigos comandos, em que você não concordava com determinados tipos de comportamento, mas a seleção brasileira para você sempre esteve acima de tudo. Como é que você enxerga esse dentro de campo que está bem melhor? Você também enxerga que é pelo mental, que o Tite mudou o clima mental da seleção, diferentemente do que o Dunga fazia? Você percebe isso, Zico? Eu acho que pelo clima. O clima mudou, né? Porque se fosse pela CBF, ninguém torceria, né? Porque é impossível você desejar o sucesso de algumas pessoas que estão lá. Então, agora, em termos de seleção, o fato de não se estar lá por amizade, assim, por competência, então eu acho que isso tudo, né, faz com que as pessoas voltem a ter respeito pela seleção brasileira.